uma pequena introdução aqui também. Então, mais uma vez, boa tarde para todos vocês que estão presentes aqui. Obrigado aí pelos, até o momento, 9 companheiros que estão aí fazendo o quilo do almoço comigo, né? A gente, dando prosseguimento aqui no conteúdo de CSS, que é o segundo módulo, né? Diz respeito ao segundo módulo desse curso, a gente vai começar agora a partir de uma revisão da aula passada, né? De que maneira a gente vai fazer essa revisão da aula passada? Respondendo o questionário aqui ao vivo, né? Então, talvez você tenha tido alguma dúvida enquanto respondeu o questionário ou na hora que você foi respondendo as duas tentativas que você tinha, você talvez não obteve 100%, né? Eu dei uma olhada por alto aqui no desempenho de vocês, não cheguei a ver totalmente, mas, enfim. Aqui é a oportunidade tanto de você validar o que você respondeu, quanto de revisar o conteúdo da aula passada, né, e tirar suas dúvidas aí, caso você tenha. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá enxergando a tela aí? Tá tudo ok por enquanto? Então vamos lá. Então, essas duas primeiras aqui, inclusive, foram tema de uma pergunta no chat do Skype na aula no dia de ontem, né? Sobre uma dúvida sobre o que elas queriam dizer. Então, na verdade, as duas perguntas são mais ou menos a mesma. As duas afirmações são, na verdade, parecidas, né? A primeira diz assim que uma regra CSS pode ser aplicada a somente, e a ênfase está no somente, um seletor de cada vez. Se é verdadeiro ou falso. Aí eu tinha dito que, bom, a gente viu em alguns momentos a criação de uma regra aplicada a mais de um seletor, né? Então, deixa eu abrir aqui um exemplo já. Esse mesmo exemplo aqui, esse próprio exemplo que eu vou usar daqui a pouquinho, essa regra aqui que coloca uma cor de fundo azul, ela está sendo aplicada a dois seletores ao mesmo tempo, né? Lembrando que seletor não é necessariamente como está aqui, né? Não é um elemento HTML em si, né? O seletor pode ser um elemento HTML, pode ser uma classe, pode ser uma ID, pode ser uma pseudoclasse. A gente viu os diferentes seletores que você utiliza. Mas esse exemplo aqui de cara já mostra que uma regra pode ser aplicada a mais de um seletor por vez, né? Então eu poderia ter, por exemplo, um outro terceiro seletor aqui, ponto class, né? Ou seja, uma classe chamada class, ou seja, aplique isso daqui também a alguma classe chamada class. Ou jogo da velha, parágrafo. Então, aplique isso a alguma ID, algum elemento HTML cujo ID se chama parágrafo. Então, essa regra aqui, essa propriedade seria aplicada a esses 4 seletores de uma só vez. Ok? Então, é por isso que essa afirmação é falsa, né? Pode ser aplicada a mais de um seletor por vez. E, portanto, uma regra CSS deve ser definida separadamente para cada seletor. A gente acabou de ver que não, né? Você pode definir uma regra para mais de um seletor. Então, isso aqui também é falso. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar. Por enquanto, vamos avançando então. Dado o seguinte código, isso aqui você tem que observar, carece de uma atenção porque não ficou bem, não ficou indentado, né? Um dos colegas até me chamou a atenção, acho que para essa quarta questão aqui, que agora ela está mais indentada, né? Mas a falta de indentação dificulta talvez um pouco a sua resposta. Mas vamos tentar superar esse problema aqui. Está dizendo que, dado o seguinte código, esse código HTML, qual das seguintes regras, não regras, né, CSS, torna o texto da primeira tag P azul, né, esse daqui, mas não o segundo texto, né, não a segunda tag. Então são duas tags P, duas tags de parágrafo aqui, e ele quer que você selecione as seguintes regras, né? Então o próprio enunciado aqui já indica que pode ter mais de uma regra, ok? O áudio está oscilando, às vezes. Deve ser meu microfone aqui.
Aqui está normal, aqui está de boa. Pode ser então que seja só a rede do Arthur aí que esteja prejudicada. Mas me diz aí, se tiver mais gente aí com problema, vocês me falam. Deve ser Infobar. Pode ser, mas aqui também é Infobar e tá tranquilo, né? Bom, vamos lá. Mas ultimamente a Infobar anda tendo alguma instabilidade, né? Essa última semana, por exemplo, eu percebi uma instabilidade aqui na minha rede. Você trabalha na Infortec, fazer propaganda aí, Leonardo? Aqui está oscilando também. Não, mas já teve muito BO com a Infobar. Então, bom, eu acabei de contratar, né? Tem pouco tempo que eu estou com a Infobar. Bom, até agora, sim, os problemas que teve não foram de todo mal, né? Mas vamos lá, vamos colher aí informações de vocês para saber, quem sabe. Até agora não tive problema assim suficientemente grande para me queixar. Né? Bril também é bom, eu ouvi falar também nessa Bril. Mas eu também sou suspeito para falar, porque até antes de voltar para a Barra eu estava com uma internet de 15 MB, então qualquer coisa para mim acima disso já estava ótimo. Então por isso que eu não tenho queixado tanto das oscilações que tem acontecido. Ah, tá, dado o seguinte, então vamos lá então. Qual desses códigos aqui aplica azul a primeira, mas não a segunda? Vamos para esse primeiro. Esse primeiro está dizendo div.p. Né? O que div.p quer dizer? Alguém quer reforçar aí o que aprendeu na aula passada? O que div.p está querendo dizer? Bom, eu usei aqui agorinha, né? Um ponto alguma coisa aqui, onde ponto quer dizer a classe de alguma, que foi colocada como um atributo de alguma tag, né? Então, class igual a corpo, por exemplo, para eu acessar essa classe corpo aqui, eu colocaria o ponto, assim, né? O ponto acessa uma classe, é usado como seletor de classes, né? Então, div.p está querendo dizer uma div cuja classe é p, né? Bom, p não é classe, p na verdade é uma tag, então isso aqui não funcionaria, ok? Esse segundo aqui, né? Então, div espaço p. Então, o espaço, né, sem nada assim, sem esse sinal aqui no meio, quer dizer que é todo p que é filho, que é descendente de uma div, ou seja, ele não precisa ser necessariamente um filho direto de uma div, ele pode ser um descendente de uma div. Ora, esse p é filho de div, também, logo sendo filho, ele também é um descendente, então faz sentido. Esse p, ele é filho de uma section. Essa div fecha esse P aqui, não abre, não incorpora também esse P aqui. Então, sim, essa regra aqui se aplicaria apenas ao primeiro e não ao segundo. A terceira opção é P color blue, né? Bom, P seria uma regra aplicada a todas as tags P, então já também está excluída, ela aplicaria as duas. E esse aqui está dizendo um P que é filho de div. Bom, é o mesmo caso, né? P é filho dessa div, então essa daqui também valeria. Ok? Então tá aí revisado também esse conceito. Daqui a pouco a gente confirma aí. Se eu tiver errado alguma, eu vejo onde eu errei e corrijo a minha correção. Dado o seguinte código, é quase a mesma coisa, né? Agora é o mesmo problema, só que agora acrescentaram classes, acrescentaram uma hierarquia maior aqui. Qual das seguintes regras CSS torna um texto da primeira azul e não da segunda tag P em azul, né? Essa daqui já veio um colega de vocês com dúvida, porque ele está dizendo aqui, um P que é filho de uma div, que é filha de uma div. Né? Então ele está dizendo, olha, colore com azul um P filho de uma div, filho de uma div. Isso pode ter gerado alguma confusão na hora que você fosse olhar para esse P aqui, que é filho de uma div, que é filho de uma div, que ainda também é filho de uma div. Você pode pensar assim, não, então isso aqui não vai valer porque deveria ter mais um div aqui para indicar que é esse P aqui que está valendo. Mas vale sim, certo? Porque, bom, esse P é filho de uma div que é filho de uma div. Ou seja, esse P é um neto de uma div, vamos chamar assim, né?
Então, sim, independente se essa última div está dentro de outra coisa, não importa, ele está sendo bem específico. É um P, qualquer que seja, filho de uma div que é filho de uma div. Então, se eu tivesse que colocar essa outra div aqui, é como se eu estivesse dizendo... Agora eu respondo a sua pergunta, Leandro. É como se eu estivesse dizendo que eu tivesse que sempre especificar todo o caminho até chegar a ela. Por exemplo, aqui, né? Esse P que é filho de uma div. Beleza, P é filho de uma div. Mas essa div provavelmente é filho de uma body. Mas eu não precisei colocar aqui P filho de div que é filho de body. Né? Eu disse, olha, é um P filho de uma div. Beleza, um P filho de uma div, independente de onde essa div está. Ok? É a mesma coisa aqui, um P filho de uma div, filho de uma div. Então, P filho de uma div, filho de uma div. Beleza, isso aqui já se aplica a essa regra aqui. Não importa se esse conjunto aqui que ele está querendo acessar, que é P filho de um div, filho de uma div, esteja dentro de outra div, ou esteja dentro do body, ou esteja em outro canto. Aí o Leonardo está perguntando se estiver parcialmente certo o caminho, ele já aceita parcialmente certo? Como assim parcialmente certo? Professor, é porque no caso, P é filho de uma div, que é filho de outra div, que é filho de outra div, né? Que foi o que Uhum. você falou. Como você especificou um caminho que é só P filho de um div e filho de outro div, e esse caminho está parcialmente certo dentro desse código, é como se ele entendesse que, tipo, tá certo, né? Como se nesse caso eu colocasse assim, P é filho de um div, ele também aceitaria porque só existe um P filho de um div, né? Seria basicamente isso. Isso, exato, exato. Eu ia falar Então, tipo que... assim, na real ele assume que isso é certo porque só existe um P que é filho de um div que é filho de outro div. Então, o Exato. que tá para cima é tipo meio que indiferente para ele, né? Seria isso? Exatamente, muito bem observado. Né? Inclusive, isso não se aplicaria ao segundo P, porque esse segundo P é filho de uma section. Né? Ele é descendente de uma div. Né? Ele não é filho direto de uma div. Então, essa aqui estaria certa. Aqui ele está dizendo P descendente de div. Isso aqui não estaria certo, porque esse P é descendente, mas esse P também é, justamente por causa dessa indentação aqui. Esse div está englobando esse P, então esse daqui também marcaria de azul esse P. O terceiro está dizendo um P filho de uma classe Make Me Blue, né? Que também faria os dois ficarem azuis, porque esse P é filho de uma classe Make Me Blue, mas esse P também é filho de uma classe Make Me Blue, ainda que essas duas classes estejam inseridas em tags diferentes. E por último, um P que é descendente de uma div cuja classe é Make Me Blue, né? Então, P não só é descendente, como é filho de uma div cuja classe é Make Me Blue. Então, esse daqui também seria válido. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, uma informação importante. Tá, se alguém tiver alguma pergunta, pode... Inclusive, da forma como o Leonardo fez aí, é mais rápido, né? A interferência, a intervenção dele. Dado o seguinte código HTML, com body, com div, com span. E o seguinte código CSS. Então, dois seletores, né, dois seletores para dois elementos HTML, o div e o span, colocando ambos como azuis. Qual das seguintes afirmações abaixo são verdadeiras? Essa daqui, não sei como é que vocês foram, como é que foi o desempenho de vocês nessa, mas ela seria facilmente respondida criando esse código, né? Foi inclusive o que eu fiz aqui para explicar sobre ela. Você poderia ter feito inclusive isso, se você não quisesse ter erro zero e feito uma só tentativa e não ter tido problema com nenhuma dessas questões, você poderia ter feito isso para todas as questões. Copiava e colava o código, adequava ele dentro de um código HTML e verificava o que acontecia com cada uma dessas e pronto, já marcava, né? Ou se você errou na primeira e quer confirmar na segunda para não ter erro, você poderia ter feito isso também, né? Não sei se vocês fizeram isso, mas fica aí a dica. E até que você revisaria o conteúdo fazendo isso, né? Você estaria colocando em prática o conteúdo. Tá aqui, ó. Esse é o código correspondente a essa questão que a gente está conversando agora, que é a questão 5. Então, a primeira coisa que ele pergunta, que ele afirma, né? A cor de fundo de div
vai abranger a largura inteira do browser. Então, se você for lá, quem que é div? Hello é div, né? Hello é div, e o hello, a cor de fundo do hello abrangeu a linha inteira do browser. Então, verdadeiro, né? Isso aqui foi verdadeiro. Daqui a pouco eu comento por que ela está abrangendo a linha inteira e o outro não. O texto Word vai aparecer numa linha separada abaixo de hello. Né? Foi o que aconteceu. Word separado abaixo de hello. Então, verdade também. A cor de fundo por trás das palavras hello e o Word é azul. Verdadeiro também, né? Ambas as cores de fundo vão cobrir a largura inteira da janela do navegador. Falso, né? Só a primeira ocupou a largura inteira do seu navegador, né? E por último, a cor de fundo de spam vai abranger a largura inteira do browser. Isso aqui é quase uma pegadinha, né? Porque spam lembra alguma coisa de espalhar, né? De abrangência, de fim a fim, né? Tem até colocado aqui no tradutor para confirmar isso, se eu estava com essa tradução correta na minha cabeça. Mas não, você está vendo aqui que o Word está com spam e a abrangência aqui da cor de fundo de Word ficou somente na palavra. Tá, por que ficou essa diferença? Por que mesmo a mesma regra ficou diferente para as duas? Isso vai de encontro àquilo que representa as tags que estão envolvendo essas palavras, né? Eu tinha comentado, não sei se vocês se lembram, nas primeiras aulas, que algumas tags elas têm uma característica inline e outras tags têm uma característica de block line. Ou seja, tem tags que quando você aplica, ela se aplica à linha, aonde está naquela linha localizada. Ela não adiciona uma nova linha. E tem outras tags que se aplicam a palavra. Desculpa, eu troquei. Tem tags que você aplica a uma linha inteira. Né? Quando você cria uma tag, ela corresponde a uma linha ou a um bloco inteiro. Né? Se esse texto aqui fosse grande, bem maior aqui, a tag div aplicada ao texto ia configurar um bloco inteiro desse texto. Enquanto que tem outras tags, como é o caso de spam, que são tags inline, ou seja, elas são aplicadas geralmente a uma linha só. A palavra ali que você está aplicando nela. Então, a tag div, ela tem esse caráter de bloco, então quando você aplica ela, ele considera que toda essa linha aqui corresponde à tag div. Enquanto que a tag spam, ela tem esse caráter inline, então ele considera que só onde ela está colocada corresponde a ela. Por quê? Ó, se não houvesse essa regra aqui, a única diferença que você viu de uma palavra para outra aqui, com essas tags, é a quebra de linha. Bom, quem quebrou a linha aqui foi div ou foi spam? Na verdade, quem quebrou a linha aqui foi div. Div tem essa característica, ela vai quebrar uma linha quando você aplicar uma tag sobre ela, porque ela é uma tag de bloco, não é uma tag de linha. Não é uma tag inline, é uma tag de bloco. Então, div, quando é aplicada, quebra um bloco, né? Quebra uma linha. Word, spam, é uma tag inline, ou seja, eu poderia ter uma outra palavra aqui, por exemplo. Vou jogar isso aqui dentro. Hello, Word. Welcome. Salvei. Então, vejam, a div continua numa linha só. Quando eu peguei uma palavra só, que foi Word, e coloquei ela em spam, ele não quebrou linha. Se eu colocasse div aqui no Word, viram que ele quebrou linha agora? Porque div é uma tag de bloco, certo? Ou seja, toda vez que eu crio uma div, ou seja, o que eu quero dizer com div é uma tag de bloco? Div, por exemplo, é a tag usada para você abranger blocos inteiros e não só uma palavra, né? Então, como isso se reflete no seu código? Por exemplo, ele quebra linha quando você envolve uma palavra, né? Então, se você quer trabalhar só com uma palavra, digamos assim, eu quero modificar só uma palavra e eu quero modificar essa palavra tão somente pelo CSS. Eu não quero que no código em si não haja modificação nenhuma. Veja, aqui ó, você tem uma div e uma span dentro de uma div. Na prática, você não tem diferença nenhuma aqui. No código, desculpa, na representação HTML aqui da sua página, você não tem diferença nenhuma.
Mas agora você tem uma tag aqui, onde você pode acessar ela a partir do CSS, criar uma só para ela. Ou seja, eu quero mudar só o Word. Então você vai lá e cria uma regra só para spam, né? Você vai lá, por exemplo, e cria uma regra aqui. Tudo que é spam, background igual a azul. Pronto, ele vai aplicar só para ela lá. E não vai quebrar a linha, né? Então, se você quer uma tag que envolva alguma coisa, sem modificar nada a ela, só para você acessar ela em algum ponto do seu código CSS, por exemplo, usa spam, por exemplo, que ela faz isso. Então, você conseguiria ver isso, reproduzindo isso e fazendo vários testes aí. Dúvidas podem perguntar aí, enquanto isso vamos avançando. Dado o seguinte código HTML, mais um código sem indentação, né? Eu estava criticando esses dias e fiz tudo bagunçado mesmo. Body div, nananana. Qual será a cor do texto? I am having a color identity crisis. Ou seja, qual será a cor desse texto aqui? Bom, aqui primeiro ele criou uma regra para que todo o corpo seja azul, né? Todo o corpo seja azul. Depois ele criou uma nova regra dizendo, olha, tudo onde ID for my section, tudo onde ID for my section, colore com verde. Então, qual dos dois vai ficar, azul ou verde? Então, ainda que você tenha uma mesma regra que possa aplicar ao mesmo lugar, qual vai ser a precedência? Lembra lá que nas regras de precedência, você tinha IDs. A ID só perdia para quando você coloca o estilo direto no código, né? Ou seja, para quando você vem aqui no spam e coloca aqui style, e coloca o estilo aqui direto. Então, essa é a primeira regra de precedência. Se ela existe, se isso aqui tem, qualquer outra regra que se aplicasse a Word seria sobreposta pela regra que viesse aqui dentro de style. Fora isso, a segunda regra mais precedente é a ID. Então, essa ID aqui teria precedência sobre essa regra aqui, porque IDs têm precedência. Então, o texto ficaria verde. Dado o seguinte código HTML, e o seguinte código CSS, agora a mesma coisa, aí, mais uma vez, né? Você tem uma ID e uma class. Qual das duas vai ganhar? Bom, depois de ID vem class. Depois de class vem a regra que tem o maior número de seletores, né? Então, ID ainda ganha de class, portanto, ela ainda será verde. Pixels são unidades absolutas de medição. Sua definição não depende de outra medida estabelecida. E aí, alguém lembra dessa parte da aula? Verdadeiro ou falso? Lembra lá que a porcentagem já dependia do pixel, né? Incluindo o EM lá. O EM também dependia do pixel. Então, pixels são unidades absolutas. As outras, a porcentagem, a EM, que dependiam do pixel, né? A definição do tamanho de fonte pela palavra-chave EM é relativa ao tamanho padrão de fonte do navegador. E quando aplicada mais de uma vez na página, torna-se cumulativa em relação ao último tamanho definido. Verdadeiro ou falso? A gente já trabalhou um exemplo como isso. Verdade ou mentira? Professor, Oi? se você me permite até perguntar sobre essa questão. Até então eu não tinha uma noção muito boa em relação ao WEM, mas pelo que eu entendi é tipo assim, se você na sua codificação você define um tamanho de fonte específico, EM passa a ser esse valor. Então, por exemplo, vamos supor que no meu código HTML eu defini que a fonte padrão seria 16. Então, se eu colocar, estipular em tamanho de fonte, ele seria tamanho 16. Se eu colocar 3 em, seria 16 vezes 3, né? Seria 3 vezes 16, né? Seria Sim. isso. Mas não em relação à cumulatividade, entendeu? Tipo assim, como se o valor fosse sendo somado a essas alterações. Por isso que eu errei essa questão. Eu acertei essa de baixo de 90 pixels, mas errei essa por causa dessa cumulativa aí que tá perguntando. Então, essa cumulativa ela é baseada exatamente no exemplo que a gente mostrou. A gente mostrou um exemplo onde a gente criava uma regra, onde definia
um tamanho, eu não lembro se era em porcentagem de pixels, mas aí depois a gente ia tendo outras 3 tags, onde cada tag dessa tinha lá uma, não era tag, né? Eu preciso achar o exemplo aqui agora. Deixa eu achar o exemplo aqui, já fica mais fácil. Não, esse aqui não. Aqui, ó, é esse aqui, né? É isso mesmo, porque aqui o estilo foi aplicado direto na tag. Então, aqui no body, a primeira regra aplicada foi que a fonte, o tamanho da fonte era 120%, né? 120% em relação ao quê? Em relação ao tamanho de fonte padrão do seu navegador, que é 16 pixels. Então, mesmo essa daqui já foi relativa, né? 120% em relação ao tamanho padrão. Aí, quando foi aplicado esse 2EM aqui, esse 2EM foi aplicado em relação a esse. Então, se eu tinha 19 lá, por exemplo, que era a 120%, né, aplicado a 16, eu vou ter 38 aqui, depois eu vou ter 38 vezes 2 aqui, depois eu volto para 38 aqui. Então, esse é o cumulativo que a gente estava falando. Cada vez que você aplica uma nova regra de tamanho usando o EM, ele vai sempre considerar a regra anterior. Esse é o ponto que a gente estava falando de cumulatividade, entendeu? Então é como se aqui ele multiplicasse o que foi Exato, definido e daí na próxima div ele multiplica o valor que já tinha sido multiplicado. exatamente. Ah, entendi. Não, então foi por isso que eu errei. Eu não devo ter assistido essa parte. E aí eu fui buscar a definição de EM, né? E aí, tipo, não falava nada em, como é que diz? Em acumular valores, né? Hum, Não, mas beleza. talvez você esteja correto num ponto assim do termo utilizado, né? Talvez a questão seja de herança, talvez, enfim, pode ser que você tenha alguma razão nesse sentido assim do termo utilizado, posso ter te confundido. Porque eu assumi que, bom, vocês teriam tido acesso a todo o processo da aula e aí a gente teria, você teria visto isso aqui, né, esse exemplo aqui. Então, o próprio exemplo aqui, a amostragem está clara, né? Então, você começou com um texto 120% a maior do que o tamanho padrão, aqui 2 vezes esse tamanho, 4 vezes esse tamanho, né, porque é 2 vezes esse tamanho, e aí 2 vezes de novo esse tamanho aqui. Não, beleza, entendi. Então, tá. Dado o seguinte código, agora é a última, qual o tamanho em pixels de how big I am, não, não. Então, aqui você tinha 30. Veja, talvez até essa própria questão meio que responde à primeira também, porque, veja, isso aqui foi baseado nisso aqui, né? Então, se é 3 vezes 30, ele setou como 30, então 3 vezes 30 90, né? Então, assim, tá, pode não ser o conceito de cumulativo, né? Mas foi relativo, né? Esse tamanho aqui foi relativo a esse. Então, em relação a essa estrutura do 3EM, eu entendi que, tipo assim, era como se eu fosse multiplicar 3 vezes o tamanho do que foi definido no body ali, né? Mas Uhum. não em relação a acumular valores. Tipo assim, se eu colocasse de novo ali abaixo, como no exemplo que você deu agora, 3EM de novo, daí seria 3 vezes os 90 pixels, seria isso? Exato. Uhum, exatamente. É, nessa questão aqui eu tinha entendido, mas não na questão de cumulatividade. Entendeu? Ok. Mas perfeito. Foi bom você se manifestar nesse ponto. É, Vamos finalizar aqui a tentativa. Ver se eu esqueci de alguma coisa. Uhum. Em algumas eu colocava feedback. E aí, às vezes que você errava, ele ia e falava assim, olha, vai por aqui, ou faça isso, ou copie e cola isso aqui no navegador e vê funcionando. Aqui, ó, codifica esta página e veja o resultado no browser, por exemplo. Né? Mas tá ok. Então, revisado o conteúdo, vamos partir para novidades.
Então, como eu tinha falado para vocês, a intenção agora é passar pelos exemplos, né? Navegar por exemplos ao invés de navegar por slides e exemplos como eu tinha feito na aula passada. E aí vamos ver se isso vai ser positivo. Então, a partir de agora, como eu falei, inclusive esses exemplos aqui, eles não estão, mas vão estar daqui a pouco também no AVA. Bom, eu vou lançar eles no Git, e aí no Git eu coloco no AVA e você vai poder testá-los também, se você quiser, né? Recomendo, se você fazer, principalmente quando você for fazer exercício, você vai ter acesso a isso daqui, você pode aproveitar bastante coisa. Mas, qual que é a ideia desses exemplos que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente vai trabalhar com boxes, né, com conceito de caixas e alteração não só de listas, mas também de tabelas, como está aqui, e também de formulários, certo? Modificação de tabela e de formulário a partir do CSS. A gente vai começar falando sobre essa modificação de caixas, puxando lá da aula passada, onde a gente já havia feito um comentário que CSS enxerga os elementos HTML como caixas. Eu tinha falado sobre isso na aula passada, não sei se você se lembra. Mas, o que seria essa caixa? Justamente todo elemento HTML que envolve um conteúdo é como se ele envolvesse esse conteúdo numa caixa, e aí o CSS altera tudo que diz respeito àquela caixa. E aí acho que vale a pena agora sim, agora estou pensando bem, vale a pena eu abrir o slide, não vou abrir o slide, não, vou abrir uma figura aqui, que é importante que você veja essa figura para ver como que ele enxerga de fato essa caixa. Só um segundo que eu já estou recuperando aqui a imagem. Aqui, pronto. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui. É assim, é mais ou menos assim que o seu CSS enxerga uma caixa. Ele enxerga uma caixa onde ele pode, dentro dessa caixa, alterar a borda da caixa, o preenchimento, que chama de padding dessa caixa. Ou seja, o que é o preenchimento? É a distância, a posição do conteúdo da caixa em relação à borda. Então você percebe que é justamente essa parte rosa aqui, né? Isso aqui é controlado a partir da propriedade de padding, que a gente vai ver daqui a pouco. E também ele controla a margem, ou seja, é a posição dessa caixa com relação à outra caixa, as outras caixas que estão perto dela, certo? Então, além de você controlar o conteúdo, né, que a gente viu algumas coisas na aula passada, de cor da fonte, tipo da fonte, estilo e etc., e o fundo aqui de dentro, você também tem o controle sobre a posição, a borda e o espaçamento dessa caixa para outras caixas. Dito isso, vamos para os primeiros exemplos aqui de modificação desta caixa que a gente está falando. A primeira delas diz respeito à altura e a largura dessas caixas. Deixa eu abrir aqui. Então, o que você tem aqui? O que você tem em termos de código, né? Primeiro, você tem um div, um p dentro de um div, certo? Um p dentro de um div aqui. Então, aqui você tem uma regra para body. O que a regra para body está fazendo? Colocando uma família de fontes do tipo Arial, né? Uma fonte sem serif, a gente viu isso na aula passada também. Colocando uma cor de fundo aqui, para o corpo, né, inteiro da página. E aqui no div ele está configurando a altura e a largura dessa caixa, ou seja, da caixa do div, como 300 por 300, que é justamente essa caixa rosa que está por fora. Veja, se é um P dentro de um div, é uma caixa do P dentro da caixa do div, né? E ambos são blocos, né? Então, ambos vão se aplicar justamente, parecido realmente com uma caixa, assim. Então, você tem aqui uma caixa de altura e largura 300 por 300, e você observa que a alteração disso lá, ó. Então, eu aumentei para 600 por 600, e esse daqui, você viu que quando eu aumentei esse, a outra aumentou junto. Por quê? Porque uma outra forma de você aumentar a largura e a altura é usando porcentagem, e essa porcentagem é relativa.
Então, recapitulando mais uma vez essa questão de medição por pixel, né? O pixel não é relativo, o pixel é sempre absoluto. Enquanto que a porcentagem, os EM, são sempre relativos ao pixel padrão ali. Então, quando eu coloquei 600 por 600 e a caixa do P aumentou junto, é porque ele está sempre sendo 75% do que é do div, certo? Então, se ele está dentro desse, ele vai obedecer a regra desse. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50, 50, ele vai ficar 50, 50 de 600 pixels. 300 pixels agora. Ok? Então, isso aqui está obedecendo a isso daqui, porque isso aqui está dentro disso aqui, certo? Então, ele está sendo relativo um ao outro. Tá, prosseguindo aqui. Então, outra forma de você controlar a altura e largura é também definindo tamanhos mínimos e máximos para a altura e para a largura. Vamos lá, por exemplo, o segundo exemplo aqui. Então, para que serve definir tamanho máximo para a altura e para a largura? Vamos aqui para esse exemplo. Aqui é uma tabela, certo? Vamos lá para o código. É uma tabela, ok? Com 3 colunas, 1, 2, 3, 4 linhas, etc. Essa tabela está dizendo que tanto os TDs quanto o td.description, quem que é td.description? Veja, td.description é justamente esses elementos aqui, ó, essa coluna aqui do meio, né? Se eu for lá no código, ó, td description, the whole display, tal, que é isso aqui. td description, ou seja, quem que é td description é toda essa coluna aqui de dentro. Veja que ele colocou a classe description só o conteúdo dessa coluna aqui do meio. Então ele está dizendo que td.description, ou seja, todo o conteúdo de tabela cuja classe é description, tem um mínimo e um máximo de largura. Para que serve isso? Para você limitar o tamanho que a sua largura pode ter, independente do tamanho do seu browser. Então aqui, o browser está no seu tamanho máximo, aqui está no tamanho maior, a largura está na largura máxima, né, que foi colocada lá. Qual que é a largura máxima que ele escolheu? Foi de 650 pixels. Né? Largura máxima 650 pixels. Então, não importa o tamanho que eu aumente, ele vai ter sempre 650 pixels. Da mesma forma, ele definiu 450 pixels como largura mínima. Então, ainda que eu vá achatando aqui, ó, ele vai achatando, 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 de repente ele para de achatar, tá vendo? Porque ele definiu uma largura mínima. Então, largura máxima, ó, aumentei, ele parou de esticar, largura mínima, diminuí, ele parou de achatar, certo? Então, para isso que serve largura máxima e largura mínima. E da mesma forma, você tem a altura máxima e a altura mínima. Veja que a altura máxima e a altura mínima pode dar certa confusão aqui, né? Porque aqui ele colocou para P, né? Quem que é P? P é o conteúdo. Veja que P, ó, P é o conteúdo que está descrevendo aqui, fora, que não é o azul, né? Ou quem que é o azul? O azul é H2. Aqui o código já te ajuda. Para você ver, o H2 é o azul. Então, esses aqui com uma linha azul também, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco isso aqui também. Mas o P está aqui com altura mínima de 10 e altura máxima de 30. Então, ele encaixotou isso aqui num 10 e 30, e por acaso, dentro dessa altura máxima aqui, não coube a informação aqui dentro. Então, mesmo que você define uma altura máxima aqui, uma altura mínima, você tem que colocar isso de maneira que possa caber o conteúdo. Vamos fazer um teste com 60 aqui. 60 ainda não é o suficiente para caber todo o conteúdo. Vou fazer um teste com 90. Pronto, agora uma altura máxima de 90 já foi suficiente para caber todo o conteúdo. Então, muito cuidado na hora de você definir também a altura, para que esse conteúdo não caiba, né? Caiba exatamente no tamanho que você precisa. Do contrário, se você ainda assim queria deixar 30 lá, você tem uma propriedade chamada overflow. Você pode, por exemplo, colocar uma opção de scroll. A gente vai ver também ela. Então, beleza, agora ele está colocando dentro de 10 por 30 aqui. Só que agora tem um scrollzinho. Ele está obedecendo o espaço que você definiu, mas ele encaixotou tudo dentro de um scroll. Ficou horrível assim, em termos de usabilidade do seu site, mas aqui já é um gancho para o próximo tema, que é o tema de overflow, né? Então, o que
E o que está dizendo assim, olha, se sobrepor, né, se houver overflow, se ultrapassar o espaço que eu quis encaixotar aquela informação, faço o quê? Faço um scroll. Quais as outras opções além de overflow, além de scroll? Vamos lá para o próximo exemplo. 4. Você pode ter hidden, ou seja, se extrapolar o espaço, esconda o que extrapolou, é o que está acontecendo ali. Tanto é que se eu tirar aqui, vamos tirar aqui por enquanto esse hidden. É tudo isso aqui que estava sobrepondo, estava ultrapassando, né? Então, o que o overflow hidden fez? Escondeu o que estava sobrando, só isso. Enquanto que a outra ali estava sobrepondo também, mas o que ele fez? Fez um scroll, como a gente viu agora, né? Então você limita o tamanho da sua caixa. Essa caixa aqui tem 30 por 85 pixels, né? Desculpa, tem altura máxima de 85 pixels e largura de 200, né? Veja que a largura foi feita aqui no body, foi definida no body, e a altura foi definida aqui exclusivamente para as tags P. Então, a altura de 85, o texto não coube nessa altura que ele escolheu, e uma das soluções para trabalhar com essa altura extrapolada, né, é usar o overflow para esconder ou para rolar. Se você tem uma ideia que é autocompleta, enfim, um editor de texto que é autocompleta, você consegue ver as outras opções aqui que você tem. Certo? Então, prosseguindo. Border width. Agora é sobre bordas, né? Quinto exemplo. Então, mais uma vez, são caixas. Caixas podem ter bordas, mas essas caixas só vão ter bordas se você indicar para elas que elas podem aparecer à borda. Então, você tem várias formas de trabalhar com bordas aqui. Primeiro, aqui com relação ao estilo, essa parte do estilo a gente vai ver no próximo exemplo aqui. Mas com relação à largura dessa borda, você pode dizer a largura usando pixels, mais uma vez, né? 2 pixels aqui. Vamos aumentar aqui só para a gente ver a diferença, né? Então, aqui 4 pixels, o dobro de largura, né? 14 pixels. Então, você vai percebendo aí a diferença, né? Outra forma de você definir largura de borda é usando palavras-chave aqui. Tem a média, tem a... Vamos colocar aqui para a gente ver. Tem a thick. Esse tamanho aqui, provavelmente parecido com 4 pixels, né? Que a gente usou agora. Tem a tamanho médio. Parece que são 3 pixels, né? Tem a magrinha aqui, thin, que deve ser a menor de 1 pixel, né? E eu acho que só. E essa aqui de herdar, né? Que seria herdar uma outra que tivesse lá. Mas você também pode usar palavras-chave. Se você quiser, você pode também definir o tamanho das bordas uma por uma, sempre no sentido horário. Sempre que você tiver assim 4 atributos de modificação, assim como tem aqui, eles são sempre no sentido horário, ou seja, topo, direita, bottom, né, parte de baixo, esquerda. Então você sempre está querendo definir essa, depois essa, depois essa, depois essa, ok? Então ele está querendo dizer, olha, coloca 1 pixel em cima, 4 pixels do lado, 12 pixels embaixo, 4 pixels à esquerda. É isso que está fazendo aí. Para a gente ter certeza, vamos mudar a de baixo aqui. A de baixo é essa aqui, né? Vou colocar 20 pixels só embaixo. Ele muda só embaixo, ok? Então isso aqui às vezes para fazer alguns efeitos de 3D, enfim, de sombra. Isso aqui facilita também. Professor, você pode explicar só como é que fala? A, por exemplo, a ordem, né, das bordas aí, para eu entender de novo? Então, sempre que você tiver essa opção de você configurar os 4 lados de uma vez, se você quiser configurar os 4 lados separadamente, a ordem de configuração é sempre em sentido horário, começando do topo, certo? Então você começa, se querer ser top, right, bottom e left. Né? Topo, direita, fundo, né, a parte de baixo e a esquerda. Beleza? Ok. Então, isso aqui, por quê? Isso aqui vai se repetir. Em alguns pontos você sempre vai ter a opção de modificar ou as 4 margens individualmente, ou os 4 paddings individualmente, né, ou as 4 bordas individualmente. Com relação a border style, eu tinha deixado para ver agora, é o 6.
que é justamente isso. Você tem estilos de borda aqui já padronizados, né? Então ele tem aqui, acho que todos, né? Sólida, com pontinhos, né? O detalhe dos pontinhos aqui, não sei se era nessa opção, deixa eu ver se é isso mesmo. Dotted, vou colocar 4 aqui. Não, não era aqui. Eu tinha visto uma coisa curiosa, que esses pontinhos, dependendo do tamanho dos pixels, eles viravam quadradinhos. Acho que é esse caso aqui mesmo. Ah não, mentira, eles são pontinhos, é porque no zoom que estava ele parece um quadrado. Foi o professor com problemas de visão aqui que não reparou nisso. Mas pontinhos de fato, ele não estava mentindo não, são pontinhos mesmo. Ok? Então, pontinhos, dashed, né, tracinhos, double, né, dobrada, groove, ridge, inset, outset, né? Tanto que inset e outset tem esse efeito aqui de baixo relevo e alto relevo. São opções de borda, de estilo de borda já padronizados. Então, border style é essa opção. Então, tá com dúvida qual usar? Você digita lá border style, né? Se você tiver um autocomplete fica muito mais fácil, e aí ele vai te dar as opções, a dashed, dotted, double, certo? Provavelmente o Sublime deve ter isso também. Muito provavelmente, né? Então, deixa aí do jeito que tá. Próximo exemplo é sobre border color agora, né? O que temos lá de border color? Mais uma vez, né? O border color configura todas as bordas de uma vez, se você quiser, ou as bordas individualmente, mais uma vez nesse sentido, né? Top, right, bottom e left, né? A gente tem, pelas amostras de cores aqui, um indicativo, né, da sequência que foi colocada aqui, né, para você ver. Então, como é que você coloca a border color? Chamando a propriedade border transcolor e colocando a cor que você quer aí, ok? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, você vê aqui, recapitulando, né? Ele colocou uma fonte para body, ou seja, para todo o corpo da sua página. Colocou uma cor dessa fonte preta aqui também. Aí ele colocou, antes de definir bordas individuais para a primeira e para a segunda caixa, né? Tá vendo aqui, ó? Primeira e para a segunda caixa, cada uma com uma classe diferente, certo? Ele disse que essas bordas tinham um estilo sólido, a gente viu esses estilos agora, né? Então vamos colocar, por exemplo, um dash aqui para ver a diferença. Colocou uma largura dessa borda de 3 pixels, né? A gente já viu largura? Já, né? Então a gente pode mudar a largura aqui também. Eu estou fazendo o que vocês que talvez estejam vendo pela primeira vez deveriam fazer, né? Que é mudar e ficar vendo as mudanças aqui e falar, entendi agora como é que funciona. E aqui a largura da caixa que a gente já tinha visto também, né? A gente pode colocar essa caixa o dobro aqui de tamanho, se quiser. Pronto, agora o texto coube numa linha só, por exemplo, né? Então, voltando, acho que, enfim, não tem segredo. Veja que passar por aqui também fica mais dinâmico o negócio, né? O que for intuitivo e óbvio, você já vê, já percebe e vamos para o próximo. O que é o border shorthand, né? Shorthand seria assim, você pode definir um monte de propriedade numa linha só, se você quiser. É o que ele está fazendo aqui, ó. Então você pode definir, na verdade, 3 propriedades, essas 3 propriedades que a gente acabou de ver, você pode definir elas tudo de uma vez. Então você pode colocar numa linha só a largura da borda, o estilo dela e a cor dela, né? Então, coloque sua borda com 3 pixels, pontinhos e cor azul, né? E a largura dela já tinha sido definida aqui antes. Então, o shorthand seria isso. Você pode agregar atributos numa linha só e facilita aí a configuração. Não precisa ficar chamando 3 propriedades diferentes, ok? Acho que foi até esse aqui que me enganou, achando que era quadrado ao invés de redondo. Eu juro que eu estou vendo um quadrado aí, beleza? Mas se você der um zoom, o miserável é redondo mesmo. Voltando então. Então agora vamos para o padding. A gente já viu sobre bordas, vamos para o segundo elemento da caixa que o CSS consegue tratar, né? Fora o elemento em si, fora o conteúdo em si da caixa, né? Que é o padding. O padding é justamente esse... Opa, deixa eu mudar de exemplo aqui. Padding. O padding ele confere uma legibilidade maior para o seu código, quando bem utilizado, claro. Então, assim, esse aqui é o original, né? Esse aqui é a sua caixinha original. Veja, quem é ela? Ela é uma caixinha de 276 pixels,
com 2 pixels de borda sólida, né, que é essa linha sólida aqui, e com esse azul aqui da cor da borda. Essa é a caixinha original. O segundo aqui, o example, né, que é esse segundo P aqui, que é o mesmo conteúdo, a única coisa, veja que ele automaticamente já herdou as características do primeiro, mas ele acrescentou um padding aqui, 10 pixels. O que seriam 10 pixels? Ele está com 10 pixels de espaçamento, de distância, para as bordas da sua caixa. Veja que ficou muito mais organizado aqui, né? O texto ficou muito mais encaixotado, vamos chamar assim, né? O segundo exemplo mostra que você, como eu tinha falado, também pode configurar isso individualmente. Então ele está dizendo, olha, dá um espaçamento na parte de cima e na parte de baixo de 2 pixels da borda, mas dos lados, esquerdo e direito, 20 pixels. Então você também pode configurar isso individualmente se você quiser. Mas se você colocar só um, ele vai dar um distanciamento igual, né? Se você usar só um atributo aqui para padding, ele vai distanciar igualmente 10 pixels de todos os 4 lados da sua caixa. E isso vai conferir para você uma legibilidade do seu texto melhor, né? Do que toda encaixotadinha, assim, espremida dentro das bordas. Então, esse é o padding, e é só isso, simples assim. Então, você pode brincar, né? Pode colocar, por exemplo, aqui 12, só desse lado aqui. Então, ele colocou 12 só na parte de cima, você viu que já ficou todo meio torto, né? Então, para igualar aqui, vou colocar 12 embaixo também. Beleza? Próxima opção. Margem. Então, essa margem também é relativa, certo? Ou seja, quando você configura uma margem, ele vai ser sempre relativo ao filho dela, digamos, ao irmão dela. Como assim? Veja, temos 2 P's novamente, né? Tem esse aqui, que tem uma largura de 200, uma borda de 2 pixels, sólida com a cor azul, e um padding de 10 pixels, ok? Então, ele está 10 pixels aqui afastado das bordas aqui. O exemplo aqui está com margem de 40 pixels. Como assim margem de 40 pixels? Margem de 40 pixels em relação ao primeiro. Então, vamos mudar aqui para a gente ver a diferença. Vamos deixar 0 por enquanto. Então, 0 ele está rigorosamente alinhado com o de cima. Quando eu coloquei margem de 40 pixels, ele se distanciou 40 pixels nesse sentido aqui, né, na vertical, e 40 na horizontal aqui, os dois. Se você quiser configurar isso individualmente, você coloca, por exemplo, 40, 90 pixels. Veja que ele só andou nesse sentido, né? Então, 40, agora ele está 40 nesse sentido, 90 nesse sentido. Então, se eu quero só subir ele, então 10 pixels. Só subiu. Então, ele continuou 90 distanciado da margem esquerda e 10 da direita. Por que não faz sentido eu colocar as outras informações aqui de abaixo assim? Porque não tem ninguém do outro lado dele, não tem ninguém abaixo dele, certo? Então, essas informações aqui são com relação a quem está acima dele. Entenderam? Por isso que eu coloquei só a esquerda e acima aqui, né? Porque é com relação sempre ao irmão dele aqui, nesse caso. Então, vamos voltar como tal. Na hora que você tiver acesso a isso daqui, você veja da maneira como estava no exemplo. O próximo exemplo é centralizando conteúdo. Centralizando conteúdo. Está cheio de lição aqui. Para centralizar conteúdo tem um segredo aqui, né? O segredo é você, na hora de colocar as margens, colocar, lembra lá, né? É top, right, bottom, left. Então, aqui é right, aqui é left. Se você colocar para o right e para o left alto, na prática, o que você está fazendo? Você está centralizando, você vai estar centralizando a sua caixa no meio da sua página sempre. Entendeu? Vamos abrir ela aqui. Então, tá vendo? Não importa o tamanho da sua tela, a sua caixa está sempre no meio, porque você colocou margens esquerda e direita alto.
certo? Então, ela fica automática. Ela continua, ela está a 10 pixels de distância da de cima, e estaria 10 pixels da de baixo, se houvesse uma página abaixo aqui, se houvesse uma outra caixa abaixo. Mas quando você coloca alto para a esquerda e para a direita, na prática, o que você tem? Uma centralização automática, né, como o próprio nome sugere, alto, né, da sua caixa, sempre no meio da página, independente do tamanho da sua página, né, do tamanho da sua tela. É isso que o alto está fazendo aqui. Aqui tem algumas gambiarras, digamos assim, para se adaptar a diferentes navegadores, né? Então, para que isso funcione, por exemplo, no navegador mais antigo, você precisa, primeiro, no body dizer que seu texto está alinhado no centro. E aí, se você não quiser que esse texto fique centralizado, você depois tem que dizer que ele volte para a esquerda, por exemplo. Se eu não tivesse isso daqui, ele ia herdar isso daqui de body, né? O texto ia ficar centralizado. E aí você não teria esse texto aqui. Veja, agora o texto está centralizado porque ele está herdando do body, né? Mas esse test align center é para que esse aqui funcione também em navegadores mais antigos. Em navegadores mais recentes, só falta eu falar isso. Agora ninguém mais está centralizado, né? Tá todos eles. Opa, todos eles. Veja, em navegadores mais recentes, como é o caso desse aqui, ele funciona. Mas se você quiser que isso aqui também funcione em navegadores mais antigos, você precisa deixar o texto alinhado no centro para o body, e se quiser, você volta o texto ao normal na tag, na regra, no seletor específico de onde você quer que fique centralizado. Então, próximo exemplo, display. Tá, o display, que é essa propriedade aqui, ela tem duas formas de você utilizar ela. Primeiro, para você dizer como é que você quer que seus blocos fiquem. Lembra lá que existem tags HTML que funcionam com bloco e tags que funcionam como linha. LIs, essas tags LIs, elas funcionam como bloco. E é muito fácil de enxergar isso, porque toda vez que você... LI é uma lista, né? Lembra lá que eram aquelas listas. Você criava listas lá com bolinhas, por exemplo, né? Então, LI são listas. Então, toda vez que você cria uma LI, você vai criar sempre uma nova linha. Então, é fácil de enxergar que LI é uma tag de bloco. Porque toda vez que você cria ela, você quer uma linha, certo? Como display, você pode fazer com que tags de bloco trabalhem como se fossem tags em linha. É o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está dizendo, olha, LI, display inline. Ou seja, LI deixe de se comportar como uma tag de bloco e passe a se comportar como uma tag inline. Tanto é que se eu tirar isso daqui e salvar, LI está se comportando como ela deveria se comportar, né? Lista, como uma lista não ordenada, é uma UL aqui. Mas quando eu venho aqui e digo display inline, ele passa a se comportar como uma lista inline, né? Em linha. Então, display tem essa função. Uma outra função de display é mostrar, como o próprio nome sugere, ou não alguma coisa, né? Então, por exemplo, essa LI aqui, essa lista, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, mas só tem 4 mostrando lá. Então, há um quinto elemento aqui, que pertence a uma classe chamada em breve, né? Que foi dito, olha, tudo que é LI da classe coming soon, em breve, não mostre. Então, o que ele faz? Ele oculta ela. Só que ele oculta como se ela sequer existisse na lista. Percebe? Ele, Home Products, pulou About Contact. Então, você nem percebe que não existe, que tem alguma coisa oculta aqui dentro. Você poderia também usar ali como a gente está usando aqui, mas se você quer que aquilo que você está ocultando fique com espaço reservado, você usa Visibility. Aí vamos para o próximo exemplo aqui. Visibility. Aqui é praticamente o mesmo exemplo, só que aquilo que era Services, que pertence à classe Coming Soon, agora está usando Visibility, certo? Então, esconda, né? Visibilidade igual a esconder. Então, ele escondeu, só que agora ficou claro que faltava alguma coisa aqui, né? Tem um buraco aqui dentro. Então, você usa isso também para omitir alguma coisa, e se quiser que o espaço fique vago, usa Visibility, se não, usa Display, certo? Visibility Hidden, né? Deixa o espaço vago, Display None não deixa o espaço vago. A diferença de um para o outro é essa.
Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui sobre isso. Isso aqui a gente vai ver na parte de tabelas. Bom, o que mais que dá para fazer? De novidades aqui. Imagem na borda. Veja, essa parte aqui eu tinha até deixado ela porque, enfim, eu achei ela um tanto obsoleta. Mas, o que é isso aqui? Isso aqui é uma imagem. Acho que até se eu abrir aqui... Tá vendo? É essa imagem aqui transformada em borda. Então você pode usar uma imagem, deixa eu voltar aqui ao tamanho normal, e transformar ela em borda, certo? Aqui está. Você vê que ele tem três aqui, porque existe certas propriedades que são utilizadas para que isso aqui funcione também, ou em navegadores mais antigos, ou em navegadores específicos, do Firefox mais antigos, por exemplo. Mas ela, original, que digamos que é para funcionar nos navegadores mais modernos, é essa aqui, Border Image. Então, Border Image chama uma URL aqui, que é o local onde você está importando essa imagem. A gente abriu aqui agora essa imagem aqui. E aí você cria algumas regras de o que você quer fazer com essa imagem. Se você quer esticar ela, se você quer arredondar ela, etc. Tem exemplos melhores do que esse daqui que eu achei que eu deveria ter atualizado. Eu ia fazer isso, eu esqueci. Eu vou atualizar esse exemplo aqui com outro mais fácil de entender do que esse tanto de aqui, certo? Que tem no site da Fundação Mozilla, né, que ensina CSS. Mas, basicamente, é isso. Você pode usar figuras para criar bordas. Você também pode criar sombreamento, como é o caso aqui. E, mais uma vez, ele também está usando comandos aqui para que isso aqui possa funcionar em navegadores mais antigos, mas a propriedade moderna é essa daqui, box-shadow, certo? Onde você configura aqui o deslocamento, aqui você configura o deslocamento da sombra, né? No sentido horizontal e no sentido vertical. Então você percebe que às vezes a sombra está passando mais para cá, os pixels são negativos. Como a sombra está indo mais para lá, os pixels são positivos, né? E aqui é a cor da sombra, né? Isso aqui é a cor da sombra. Então é isso que você está fazendo. Veja, as caixinhas. Quem são as caixinhas? As caixinhas são um monte de tag P aqui, né? São 3 em cima, quebra uma linha, 2 embaixo, né? E aí cada uma dessas caixinhas tem 100 por 100, como está aqui. Tem margem de 20 pixels, ou seja, elas têm 20 pixels de distância entre elas aqui, inclusive abaixo, né? Aqui elas estão sendo mostradas em linha, mas sendo tratadas como bloco. Isso aqui é um conceito um pouco confuso, porque você tem inline, ou seja, um bloco tratado como linha. E o inline bloco um bloco tratado como linha, mas ainda guardando algumas propriedades de borda. E isso aqui... cadê? Tá. E aí você tem a última opção aqui, que é o inset, que é esse tipo de borda aqui, como se ficasse um baixo relevo, né? Que é uma propriedade do Box Shadow também, que você pode utilizar, se você quiser. Border Radius, que é a opção de você arredondar os cantos da sua borda, né? E aí, bom, você pode ver aqui isso aqui funcionando, por exemplo, com 10 pixels. Estava com 50 pixels. E aí, se você colocar, como é o exemplo dessa última aqui, vou mostrar ela para a opção 17. Veja, tem 3 P's novamente. O P3, veja que originalmente ele tem 100 por 100, né? Ele tem uma altura 100 e largura 100. Se você colocar um border radius com o mesmo tamanho de pixels do tamanho dele, na prática você tem isso, um cifra. Ok? Então, se você tivesse um quadrado 200 por 200, se o border radius dele fosse 200, ele viraria um redondo, um círculo perfeito. Mas o que você tem aqui? Também está trabalhando com border radius, só que aqui você pode mudar, se você quiser, os lados da sua borda
separadamente. Por exemplo, aqui, ó, nessa opção do 1, o P1 aqui, ele está mudando só do topo da esquerda, né? O rádio, a curvatura aqui do topo da esquerda, ou seja, só essa curvatura aqui, 80 por 50. Então, você pode mudar aqui para ver como é que ele muda isso daqui, né? Aqui muda curvatura. O Google fica me escutando aqui, eu nem chamei ele, estou sendo monitorado. Enfim, então você pode também fazer essas modificações aqui individualmente para as bordas. Mais uma vez, se você digitar lá assim, ó, border, traço, top, traço, então você vai vendo as opções. Só o da esquerda, só o da direita, só o estilo, só a cor, enfim. Então aqui, top, da esquerda e da direita. Bottom, da esquerda e da direita também. Então você pode alterar as bordas do lado que você quiser também e fazer algumas figuras assim diferentes. Né? Bom, isso aqui encerra essa parte de caixas. Okay? Como eu falei no começo da aula, falo agora de novo, são opções que são um cardápio que é colocado à disposição de vocês. E esse cardápio não é completo, você tem outras, uma infinidade de outras coisas que você pode fazer com borda, com margem e com o padding, né, o espaçamento lá dentro. Mas que, no geral, o que é importante você absorver disso aqui até agora? Que você pode alterar, que o CSS enxerga os elementos como uma caixa e que dessa caixa ele pode alterar não só o que está dentro da caixa, que é o conteúdo que a gente viu na aula passada, mas também a borda, o distanciamento, o espaçamento do conteúdo com relação a essas bordas e o espaçamento da caixa com relação a outras caixas, que é a margem, certo? O principal de tudo isso que a gente falou, eu resumi agora. Bom, a segunda parte da aula agora trata da modificação de listas, de tabelas e de formulários. Mas antes, deixa eu só tomar uma água e eu já volto. Então, bom, voltei. Então, prosseguindo aqui agora sobre listas. Vamos aqui primeiro para essa. Bom, a primeira coisa que você consegue modificar com listas é justamente o símbolo que está sendo utilizado para representar a lista. Né? Veja que aqui ele está utilizando, e aqui a propriedade que altera a lista é list style type, né? O tipo de estilo da lista. E ele está utilizando aqui romano minúsculo, né? Então, justamente, são algarismos romanos em letra minúscula para representar isso daqui. Quando você não pode modificar isso daqui, antes de você modificar, o que, é que você tinha, né? Antes de você aprender que você pode modificar? Listas ordenadas numéricas, listas não ordenadas, aquelas bolinhas, né? Então, aqui você já vê que você pode alterar o estilo da numeração. E aí você tem algumas opções aqui para alterar isso daí. Mas se você apertar aqui, ó, você tem armênio. Tá vendo? Se você, por acaso, está criando um site para a população armênia, né? A comunidade armênia de Barra do Garças, você pode escrever a sua lista assim. Você, inclusive, aprende que isso aqui deve ser 1 em armênio, 2 em armênio, ou não. Né? Que mais que você tem aqui? Você tem o idioma da Geórgia, né? Parece signo, né? Sim, aqueles sinais de signos. O que mais que você tem aqui de diferente?
Você tem grego. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Você tem que mais aqui. Deixa eu mais um aqui só. Okay. Se você quiser numeração assim, ó, com um zerinho na frente, decimal lead em zero, né? Também. Quando você vai numerar alguma coisa para ordenar, para o seu sistema operacional ordenar, né? Se você não coloca o zero nos primeiros numerais, ele vai colocar, por exemplo, você já deve ter visto isso, né, que eu estou falando. Tiver do 1 ao 10, ele vai colocar 1, depois o 1, 0, depois o 2, depois o 3, né? Como aqui, por exemplo, né? Para a minha lista estar assim ordenada, eu tive que colocar 0 e 1. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o décimo aqui vai estar depois do 1. Né? Então, quando você coloca o 0 como decimal, liderando aqui o número, né? E aí você evita que uma lista seja desordenada desta maneira, como eu acabei de falar. Mas aqui, exemplos muito claros aí de como é que você pode alterar o tipo, o estilo, né, da sua numeração. Você também pode alterar a imagem da sua numeração. Imagem. De que maneira? Chamando list style image, né? E chamando o URL para dizer o local onde está a imagem. É importante que essa figura tenha 16 por 16 pixels. É o tamanho que vai deixar ela mais bem organizada aqui, mais bem adequada para esse ponto, né? Aqui não está no tamanho original dela, né? Está aumentado, mas esse é o tamanho original dela. Veja que ela fica bem harmonizada com o texto, né? Com o tamanho do texto. Então, ela sendo 16 por 16 pixels, deixa eu mostrar ela aqui, listas, acho que é isso mesmo. Veja, minúscula, né? Mas é esse tamanho que ela tem que ter para poder ficar com um tamanho razoável aqui. E aí você pode colocar a imagem que você quiser. Veja. Você pode colocar mini cabeças de Goku para ordenar suas listas também. Tem outras aqui também. E por aí vai. Veja como fica elegante, né? Vou deixar essa daqui. Então, mais uma coisa que você aprendeu nova aqui para mudar o seu tipo de lista, né? Colocar imagens para representar seu texto, no lugar das bolinhas. Também você pode modificar a posição. Como assim a posição? Veja que o original é assim, né? Isso aqui está dentro de uma caixa, essa caixa foi reduzida, por isso que ele está encaixotado, né? Veja que a caixa aqui tem 250 pixels de largura, né? Por isso que ela está encaixotada assim. Mas tem uma opção aqui que é List Style Position. Outside quer dizer, a bolinha fica fora dessa caixa. Lembra daquela caixa imaginária, daquela caixa que existe ao longo de todo o elemento HTML. Inside está dizendo assim, somente que essa bolinha vai ficar dentro da caixa. Bom, para você ver isso aqui que eu estou falando, é só colocar a borda. Vamos colocar uma borda aqui da caixa para você ver do que eu estou falando. Uma borda sólida de cor azul. Não era nesse aqui, não. É nos LIs. Ah, ele estava aqui, eu tinha já colocado esse exemplo. Tá. Então, tá vendo? No List Style Position Outside, a bolinha está ficando fora da caixa que envolve esse LI, né? E no caso do Inside, a bolinha fica dentro. É só isso que o List Style Position faz. Coloca a bolinha dentro dessa caixa imaginária aí. Imaginária é quando ela não existe. Agora que ela para existir, ela não deixa de ser imaginária. Agora sobre tabelas. Sobre listas, a gente encerra aqui. Sobre tabelas, o que temos? Aqui temos uma tabela já bem mais estilizada do que as tabelas que a gente fez lá nas aulas de HTML, com poucas linhas, relativamente poucas linhas CSS para transformar essa tabela desse jeito. Mas o que você tem aqui, por exemplo? Primeiro, a largura dessa tabela foi configurada aqui, então 600 pixels.
é o que está deixando essa tabela com esse tamanho aqui. O padding dela foi aplicado para TH e TD. Lembra lá que TH são as linhas de cabeçalho, né? São o que você considera como sendo cabeçalho da sua tabela. Então, é a primeira linha da sua tabela, vamos chamar assim. Então, TD é qualquer outro dado da sua tabela. Veja que TD é quase tudo aqui, né? TH é a primeira linha, TD é todo o resto, né? Então, você tem TR, uma linha abre com TR, e TD é o conteúdo dessa linha. Então, cada TR tem 4 TDs, né? Cada TR, 4 TDs. Como está aqui. Então, o que ele está dizendo? Que tanto TH quanto TD vai ter um padding com essa característica, ou seja, justamente a posição do conteúdo de cada TD e de cada TR com relação à caixa como um todo. Se eu tirasse isso daqui, a gente vê a diferença, né? Veja como ela fica diferente, mais encaixotada, né? Mais espremida. Então veja a diferença que deu só de você usar o padding. Ela ficou muito mais bem apresentada. Então o padding fez isso. Ele pegou cada um, veja que ficou bem uniformizado, inclusive, né? 7 pixels, ele pegou, distanciou 7 pixels desse lado, 10 pixels aqui, 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo, né? Não, desculpa, 7 em cima, 10, 10... vamos ver aqui, peraí. 10. Eu tinha falado que o primeiro é o top, né? É por causa do alinhamento. Né? Desculpa, é porque aqui depois ele alinhou à esquerda, por isso que ele está mais para cá. É por isso que esse 7 aqui me confundiu. Porque depois ele pegou o TH e alinhou para a esquerda aqui. Então, você vê que por isso que ele está mais para a esquerda aqui do que para o meio, né? E aí ele pegou também o quê? O que é tr.even? Even é ímpar, né? As linhas ímpares de TR, ele colocou um background diferente. Even, então, aqui é uma pseudoclasse. Mais uma vez, lembrando na aula passada. Even é uma pseudoclasse, ou seja, tudo que for linha ímpar, eu acho que isso aqui, inclusive, a gente não viu na aula passada, se eu não me engano. Se viu, eu não me lembro. Mas tinha isso, tinha uma outra coisa na aula passada que eu tenho certeza que a gente não viu, que era de colocar assim, ó, N... Child. Se eu não me engano, acho que era isso. Que você referenciava uma linha específica. Então, por exemplo, você vinha aqui e colocava 3 ali lá na terceira linha. Agora eu só não estou lembrando da sintaxe disso aqui, se tinha um ponto e tal. Mas o que eu quero recapitular aqui desse even é que isso aqui é uma pseudoclasse. Como assim uma pseudoclasse? São pequenos atributos que você consegue ainda extrair de seletores. Então, eu quero desse seletor TR aqui, pegar só o que é ímpar, e só o que é ímpar coloca uma cor de fundo diferente. Eu não sei se está aparecendo bem para vocês, no meu aqui eu tive que escurecer isso aqui bastante para poder notar que só as linhas ímpares estão mais acinzentadas, né? Para que você veja mesmo isso, vamos colocar um preto mesmo aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, veja, só as linhas ímpares ficaram pretas, né? Ficaram cor escura. Eu poderia vir aqui e colocar a fonte de branco, por exemplo. Então, tudo que é ímpar, tudo que é linha ímpar, ficou invertido aí a cor, né? Vou botar como estava. Então, você pode fazer isso para qualquer outro que você pode acessar, por exemplo, aquelas listas, né? Listas que a gente viu agorinha, né? Você quer só os ímpares. Lembrei, eu fiz isso mesmo na aula passada. Só os ímpares. Aí ele vai modificar só o que é ímpar na lista. E o hover também é uma pseudoclasse, que é justamente quando você passa o mouse. O que ele está dizendo? Olha, hover, quando você passar por uma TR, passar o mouse sobre uma TR, muda a cor de fundo dela para essa cor de fundo aqui. Que é o que está acontecendo aqui. Está mudando a background dela para um azul clarinho aqui. Que é isso que o hover está fazendo. E ele está lá no money. Quem que é money? Money é essa classe aqui. Ou seja, é toda TD que tem um dinheiro, que tem uma informação monetária dentro, né? TD class money. Quer dizendo, olha, tudo que é money alinha para a direita. Então você vê que só essas duas colunas aqui foram alinhadas à direita porque ele separou isso aqui por classe. Então esse é o poder que CSS te dá, né? Você consegue selecionar muito mais especificamente
o conteúdo da sua página usando os recursos de classe, de ID, de pseudoclasse, etc. E aí você consegue algo como isso daqui, por exemplo, uma tabelinha simples. Ó. O código dela é simples, mas ela ficou muito mais bem mais bem elaborada, mais bem legível para o usuário, com poucas linhas de código. Aqui tem muita coisa que a gente viu na aula passada, né? Tamanho de fonte, espaçamento entre as letras, colocou o cabeçalho em letra maiúscula, né? Aqui, uppercase, etc. Tem outro recurso aqui, que é para como lidar com células vazias. Veja, tem duas opções que ele dá para lidar com células vazias. Por exemplo, na tabela, são duas tabelas. São duas tabelas, com 4 linhas cada. Ó, duas tabelas, tem uma tabela aqui, tabela 1 da classe 1 e a tabela da classe 2. Só que dessas duas tabelas, as duas tabelas têm o quarto elemento delas vazio. Né? E você pode usar empty cells para dizer o que você quer fazer com as células vazias. Aqui o show está dizendo, olha, mesmo que a célula esteja vazia, mostre ela. E aqui na tabela 2 está dizendo, mesmo que a célula esteja vazia, quando a célula estiver vazia, esconda ela, que é o caso aqui. Certo? Mais um recurso aí novo. Também tem um recurso de você mudar o espaçamento. Aqui. Espaçamento entre as células da sua tabela. Então, que é tanto o border spacing quanto o border collapse. Né? O border spacing está configurando aqui 5 pixels da esquerda, 15 pixels abaixo, né? O espaçamento entre os elementos da sua tabela. Enquanto que o border collapse está juntando todas as linhas dela. Para você ver o border collapse agindo, veja que essa tabela aqui, ela tem um espaçamento aqui que não foi sequer colocado. Vamos voltar para o código dela aqui. Table Properties. Ó, ela não tem margem aqui. Ninguém colocou margem para ela de espaçamento entre as células dela, né? Tem borda, né? Tem alinhamento de texto, mas não tem imagem. Então, como é que eu tiro esse espaçamento aqui que tem entre elas aqui? Então, você pode fazer isso com border collapse. Border collapse. Collapse em minha tabela. Viu? Agora, aquela linha que existia sumiu. Eu diria que a tabela ficou melhor, né? Melhoramos a obra original do autor original dessa tabela. Na minha opinião. Estou esperando o Leonardo digitar aí alguma pergunta dele. Não. Então tá. Acho que se você fosse perguntar, você teria aberto o áudio, né, como você tem feito. Beleza. Então, viram aí uma utilidade de trabalhar com border collapse, né? Essa tabela ficou juntinha aqui, ficou bonitinho, né? Convenhamos, ficou legal. O que mais que temos aqui? Agora para lidar com formulários, opção 7 aqui. Veja, aqui são 3 campos de formulário. 3 campos de formulário. Que coisa. Deixa eu dar um zoom aqui. Que na aula passada a gente tinha visto, naquelas aulas passadas a gente tinha feito um formulário e o formulário ficou assim, cruzão, né? Bem cru de formatação, de layout. E também com poucas linhas CSS você consegue deixar um formulário mais atraente, né? Veja, vamos lá no código. Veja que o formulário é simples, né? Ele tem 3 inputs do tipo texto. Só isso, são 3 inputs do tipo texto. E o que mais que ele tem aqui? Ele está dizendo, olha, o tamanho da fonte é 120%. Então, o que é o tamanho da fonte? Você digitou algum e-mail aqui? 120%. Tamanho 19, né? Em comparação com 16 pixels lá, do padrão do seu navegador. A cor do texto, né? Quando é só cor assim, é a cor do conteúdo dele, né? Que é o texto. Então, a cor do texto ele coloca um marronzinho aqui claro. A cor do fundo é um branco. A borda é um pixel
um cinza, né? Se a gente der um zoom aqui dá para ver melhor, né? Um cinza lá, né? Então, você viu que a borda está arredondada, né? A borda está arredondada, por quê? Porque ele usou justamente o border radius, aqui que a gente também já viu, já deixou a borda arredondada. O padding, né, que é justamente o espaçamento do conteúdo com relação à caixa, né? Também ele configurou, ele mudou aqui para não ficar encaixotado, né, dentro da caixa, ele deixou mais espaçado, justamente também para dar o espaço aqui para a figura. Essa figura, como é que ele colocou a figura? Ele colocou usando aqui background image e usando a opção aqui de referenciar a figura com URL. Então, o background image pega essa figura e veja, por que ela está organizadinha aqui, bonitinha? Porque tem uma opção aqui chamada background repeat, chamada não repita. Se não tivesse isso daqui, olha como é que ficaria. O caos, né? Mas o background repeat deixa ele comportadinho assim. E aqui o background position configura a posição dele aqui, onde que você quer que ele fique em relação à sua caixa. Né? Ele está com 8 por 9, né? Dentro da sua caixinha aqui dentro. Então veja, com poucas opções, você consegue deixar seus formulários mais atraentes. O que mais que ele tem aqui de diferente? Veja quando eu passo o mouse, ele fica colorido, porque tem um input hover aqui. Né? Lembra lá que o hover é quando eu passo o mouse, né? Então, quando eu passo o mouse, ele está ficando com a cor de fundo diferente e com a cor de borda diferente, né? Justamente, ó. Ele fica mais cinza e a cor de borda azul. E quando a foco, né? Foco é quando ele está clicado, né? Você viu que essa linha escura aqui é do navegador, não é do CSS, certo? É o foco do navegador. Mas lá no fundo, atrás, você está vendo que ela está azul e está com fundo cinza. Então, tanto quando eu passo o mouse quanto eu clico, ele vai ficar com essas características aqui dessa regra. Onde define focus? Porque a cor de focus é mais escura que a cor do over. Não. Talvez seja um contraste com a linha preta, mas tanto é que os dois são os mesmos seletores, ou seja, a mesma regra para as duas situações, Leonardo. Ele está dizendo, olha, tanto quando eu passar o mouse quanto como o foco for para aquele campo, fica cinza, né, com essa cor aqui, e linha azul. Talvez há uma diferença de cor, porque às vezes quando a borda muda de cor, o contraste é isso. E como eu falei, essa linha preta aqui é do navegador, não é do CSS. É o navegador que está deixando a linha preta, está te dizendo que ele está selecionando, certo? Mas ele continua lá no fundo, está azul e está com fundo cinza. Ok. E aqui ele criou um background image para cada um dos quatro, separando dos três, né? Separando os três por ID, né? E-mail, Twitter e web, ele separou por ID, por isso que ele conseguiu referenciar os três de maneira diferente. Botões, né? Modificando botões com CSS. 8. Veja, também com poucas linhas, né? Falo poucas linhas, mas está cada vez mais maior, né? As linhas aqui. Mas esse aqui tem bastante linha porque ele está incluindo aqui essas três regras, essas três regras aqui que estão invocando funções, né? Para que isso aqui seja compatível com outros navegadores, né? Com navegadores mais antigos do Opera, Firefox, inclusive do Chrome, mais antigos. Mas, digamos, aquilo que vai aquilo que é padrão do CSS, que é para os navegadores modernos, é só essa de baixo aqui, certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Veja que o objetivo dessas regras aqui é dar um aspecto um tanto tridimensional para o seu botão, né? E, enfim, julgue aí se você acha que isso que deu certo, mas eu achei legal. Como é que você dá um aspecto tridimensional? Primeiro colocando um gradiente na cor, né? Como é que ele colocou esse gradiente? Usando aqui esse MS Linear Gradient aqui. Então, você coloca a cor inicial e a cor final que você quer.
Começamos de cima, né? Ou seja, de cima para baixo, top, né? De baixo para cima, de cima para baixo, começa dessa cor e vai até essa cor aqui. Então ele cria um gradiente para você. O que mais que ele fez aqui que deixou um ar assim, tanto tridimensional? Ele colocou uma sombrinha na letra, né? Veja aqui. Cadê? Ele colocou. Onde é que ele colocou a sombrinha na letra? Acho que foi nessa parte. Background de cor. Pera aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Né? Que eu imagino que fosse um shadow. Ah, desculpa, tá aqui. Test shadow. Né? Ele colocou uma sombrinha na letra aqui. Essa sombra quase branca, né? É um branco, né? FF, tudo branco, né? Colocou uma sombra na letra e colocou um efeito. Veja aqui, o hover, mais uma vez, é o passar o mouse em cima. Então, o que ele faz para dar esse efeito aqui? Ele simplesmente inverte o gradiente. Então, o gradiente é, vamos pegar aqui, do B para o A. Aí, o hover é do A para o B. Então, o gradiente invertido dá esse efeito aqui. E aí, o que mais que tem aqui sutilmente acontecendo? Veja que tem uma borda, ó, quando ele não está selecionado, a borda de baixo é mais grossa. Vamos ver por quê. Por que a borda de baixo é mais grossa? Tem uma opção aqui, ó. Cadê? Border, bottom. Aqui, ó. Border, bottom. Ou seja, só a borda da parte de baixo, 2 pixels. Até aqui, todas as bordas eram 1 pixel. Certo? 1 pixel com essa cor aqui, BDBD. Né? Aí aqui ele está dizendo, olha, só a borda de baixo, coloca ela em 2 pixels, colocou uma cor um pouquinho diferente aqui nela. Então, só a borda de baixo está com 2 pixels no geral. Quando eu faço um hover, a borda de cima passa a ter 2 pixels. Né? Ele volta com a borda de 1 e depois pega só a borda de cima e coloca 2 pixels. É o que está acontecendo. Ó. Borda de baixo, borda de cima, borda de baixo, borda de cima, borda de baixo, borda de cima. E é isso que dá esse efeito de movimento dele quando eu passo o mouse. Aí eu apresentei mais uma coisa aqui nele, que é o Active. Isso aqui não estava no exemplo original. Que é quando eu clico, ele dá uma clareadinha a mais, só para você perceber alguma diferença. Aqui estou com o mouse em cima. Quando eu clico, ele dá uma clareadinha leve aqui. Você poderia clarear até um pouco mais para que dar uma noção de que você realmente clicou. Tá, isso aqui parece, às vezes, muita coisa, mas esses detalhes ajudam a navegabilidade do seu site. Ajudam o usuário a saber onde ele pode, onde não pode clicar. Ajudam o usuário a se situar. Né? Cria regras, né, para a navegação dentro do seu site. Então, é claro, exige um tanto de criatividade, né? Exige alguns conceitos, muitas vezes, de design gráfico, você saber que... Isso, exato, o Matheus Felipe. Dá para você usar a mesma regra para vários botões, né? Você criou essa regra, você pode importar ela para outros botões, não precisa criar mais de uma vez, exatamente. Foi o Leonardo que falou? Porque eu vi o ícone aqui do Matheus. Exato, Leonardo. Você pode importar essa regra para outros botões. Então, dá um trabalhinho? Dá, mas o resultado é positivo. Então, você deixa o seu site muito mais interativo. E aí, agora, ele vai mostrar a modificação de Veja, a cor aqui não está favorecendo muito, principalmente para o meu monitor, porque quando eu passo para o monitor do lado, dá para ver que o fundo dessa newsletter aqui está cinza. No meu monitor aqui que eu estou vendo agora, está tudo branco. Mas acredita em mim, o fundo dessa newsletter aqui está cinza. Deixa eu ver se o fundo do outro também está. Não está. Enfim, tem algum... Esse monitor aqui não mostra as cores. Aqui está cinza também, beleza, vamos saber disso. Então é isso. Lembra lá que a gente tinha feito formulários nas primeiras aulas, os formulários bem crus, né, bem simples, simplificados. Alguns já mandaram formulários para mim modificados com CSS, né, já mostrando que já tinham conhecimento desse CSS, mas aqui com poucas linhas, com poucas linhas você consegue modificar um CSS, modificar o formulário para ele ficar mais atraente, digamos assim. Veja que, por exemplo, como é que ele modificou só aqui newsletter? Primeiro que o seu formulário tem um field set, a gente lembra lá que esse field set ele cria agrupamentos dentro do mesmo formulário, e o legend dá um destaque maior para esse texto, né, ele encaixota esse
título desse field set aqui dentro. Então, uma vez que você tem uma tag, você pode selecionar essa tag. E toda tag está dentro de uma caixa, então você pode fazer o que você quiser com essa caixa. Então, legend é uma tag, que é uma caixa, e essa caixa foi alterada, por exemplo, com border radius, para ela ficar arredondada assim. Alinhou o texto para a esquerda, colocou tudo em maiúscula, colocou uma cor de fundo cinza, ainda que eu não esteja enxergando aqui. Inclusive esse quadradinho aqui para mim está branco e não cinza. Mas enfim, com poucas coisas você conseguiu alterar isso aqui, deixou arredondadinho e tudo mais. O que mais que ele fez aqui? Ó? Veja que esse campo de input aqui de texto, ele só está com a linha de baixo e pontilhada, né? Então, como que ele conseguiu linha de baixo e pontilhada? Cadê? Aqui. Ele está dizendo, todo input, ou seja, todo campo de entrada, coloca só a linha de baixo pontilhada, né, dotted, de 1 pixel e de cor cinza aqui. Por isso que os dois ficaram assim. Os dois são inputs, né? Aí ele tirou bordas, etc. Fez um padding, ok? Mas para ficar esse efeito aqui. Aí tem um para focus, ou seja, para quando eu clicar nele, ele vai ficar com a borda completa, pontilhada. Veja aqui, ó. Cliquei, ele já ficou com a borda completa e pontilhada, né? E qual que é outra coisa aqui? Quando eu passar o mouse no submit, cadê o submit? Está aqui. Quando eu passo o mouse no submit, ele inverte as cores dele aqui, né? Eu esqueci de alguma coisa aqui. Tinha alguma coisa importante para falar nesse momento aqui. Deixa eu só recuperar aqui meu roteiro. Só um segundo. Devo considerar que no campo de input existe uma caixa ali? E que eu só estou mostrando a parte inferior com o pontilhado? Sim, todo o campo de input é uma caixa. Então você poderia colocar ele, por exemplo, com bordas arredondadas, se você quisesse, né? Configurar o padding dele seria configurar em que ponto o texto que você digita lá dentro vai ser encaixotado lá dentro, né? Mas é de fato isso. Todo o campo input é uma caixa, por si só, né? Ctrl Shift C dá para tu ver a caixa nas informações, né? O inspecionar código aqui, né? Muito bem lembrado, Matheus, né? Você com o Ctrl Shift C consegue ver a caixa e o código, né? Cadê? Quando eu passo o mouse aqui no form, field set, só o field set, né? Só o input, por exemplo, do texto. Aí ele já te mostra toda a abrangência dele aqui dentro, né? E aqui embaixo você vê o código CSS correspondente dele, né? Inclusive você pode até testar, igual eu estava fazendo aqui, copiando, colando, salvando, né? Modificando e salvando. Você pode, por exemplo, ir tirando. Ó, eu tirei aqui, ele deixou de ser dotted, né? Passou a ser sólido. Deixa eu tirar aqui o tamanho dele, que desconfigura, por aí vai, né? Tirar o padding, né? Então você pode também observar mudanças aqui no seu código CSS usando Ctrl Shift C. Bem lembrado aí o Matheus. Tá, deixa eu só tentar capturar aqui o que eu esqueci.
Baguncei tudo aqui. Enfim, se eu lembrar, eu falo depois. Mas tinha um detalhe aqui e perdi o fio da meada. Mas tudo bem. Bom, o que tinha por último aqui? Só falta mais uma coisa e a gente encerra. Alinhamento de formulário. Tá. O alinhamento de formulário aqui, você vê, para explicar bem, tem um antes e o depois disso aqui. Esse é o antes, é um formulário criado. Cadê? É o 10, é o 10. O 10 é um formulário criado sem CSS nenhum, certo? Não tem código CSS aqui, é um formulário com algumas tags aqui dizendo, por exemplo, encaixotando os textos aqui de dentro, e-mail, nome, tá tudo encaixotado, tá tudo bem encaixotadinho. Mesmo assim, o que você tem aqui na prática? Uma coisa desalinhada, estranha. Né? Você tem, mesmo que os dois tenham o mesmo tamanho, mas um está mais para lá, outro está mais para cá, tudo meio bagunçado. Com poucas tags, né? pouco código CSS, você consegue organizar o seu código, o seu formulário. Veja a diferença aqui. De que maneira? Por exemplo, usando essa opção aqui do float. Essa opção aqui do float, o que ela faz? Veja que ela alinhou aqui as caixinhas que correspondem aos nomes dos campos. Né? Veja lá que os nomes dos campos estão dentro de tags label aqui. Né? O name está dentro de label, o e-mail está dentro de label e o gender aqui está dentro de spam, mas ele pertence à classe title. Então, todos eles, os que eram label e os que eram spam, estão dentro de uma mesma classe title. Então, aqui, para a classe title, foi criada uma regra aqui, que está usando o float, que justamente permite esse alinhamento aqui deles numa linha só. Todos estão aqui alinhados e tudo que vem depois deles fica alinhado também para fora dessa caixa. Veja, mais uma vez, é como se tivesse uma caixa aqui dentro, né? Se eu mandar ativar a borda dele aqui, né? Opa, tá para fora, peraí. Border, pixel sólida. Tá vendo? Então, existe uma caixa imaginária aqui, certo? Então, essa caixa foi utilizada para justamente alinhar esses elementos aqui, para que eles tivessem uma organização com relação aos campos de formulário à sua direita aqui, né? Então, eles estão alinhados à esquerda dos seus campos de formulário e com isso você teve uma maior organização do seu formulário, né? Esse é um dos benefícios disso. Se eu tiro isso daqui, o que eu tenho? Veja, por exemplo, ainda que tenha uma margem, né? Deixa eu ver se ele colocou. Tá, ainda que tenha uma margem aqui de 10 pixels, que está garantindo o espaçamento entre eles, que já é melhor do que estava todos eles juntinhos no exemplo passado, mas você percebe que ainda existe um desalinhamento aqui entre eles. Então, o float deu conta disso, né? E aí, o padding right ainda fez um distanciamento deles aqui do lado direito para cá, né? Se eu tirasse isso daqui, veja que o conteúdo aqui ficou mais coladinho aqui. Então, esses exemplos vão estar todos disponíveis para vocês mexerem, trabalharem, etc. E o que eu vou pedir para vocês fazerem? O que eu vou colocar lá para vocês fazerem, reproduzirem? Deixa eu abrir aqui o exemplo. Veja, aqui a gente tem reunido basicamente o que a gente viu hoje, né? Tem questão de borda, tem questão de formulário, tem questão de listas com ícones e etc. Então, eu vou colocar um print disso daqui. Veja, você não precisa sequer reproduzir o mesmo conteúdo que está aqui. O importante é que você tenha, nesse exercício, uma lista usando figuras no lugar dos símbolos, certo? No lugar dos pontinhos, do quadradinho, você pode usar figuras. Uma tabela
onde você minimamente mudou essa tabela, né? E colocou borda diferente, cor diferente, deixou ela mais estilizada, certo? E um formulário onde você também configurou ele, deixou ele mais organizado, com uma cor de fundo diferente, então, com um botão, por exemplo, com um comportamento diferente, como é o caso desse daqui. Na prática, você vai colocar em prática, resumindo tudo que eu estou falando, você vai colocar em prática o que você viu aqui hoje, certo? Não precisa, mais uma vez, não precisa ser esse mesmo conteúdo. Você pode pensar em qualquer conteúdo que você queira que envolva uma lista, uma tabela e um formulário, certo? Por acaso, esse exemplo aqui, ele está coeso, né? Ele faz parte de uma coisa só. Você tem uma lista de eventos aqui, esses eventos espalhados em uma agenda de horários aqui em diferentes cidades, e um formulário para você registrar interesse em participar disso daqui. Se você quiser usar esses mesmos recursos de lista, de formatação de tabela, de formulários usando CSS com outro exemplo, fique à vontade. O importante é que você utilize todos eles. Então, o que eu vou cobrar a você quando você me mandar? Falar, olha, você não usou lista, por exemplo. Você não usou recurso de lista, ou você não usou tabela, ou você não usou formulário, ou você não mudou seu botão, certo? Então eu vou dar um tempo suficiente para você ir mandando e eu ir, você mandar lá pelo Ava e eu ir, toda vez que chegar alguma coisa nova lá, eu vou responder vocês. Ou se eu não falar nada para você porque está ok, agora se eu responder é cobrando você para acrescentar mais alguma coisa para que você use os exemplos trabalhados nessa aula de hoje. Entenderam aí o propósito? Tem alguma pergunta sobre esse exercício que eu estou falando para vocês? Tranquilo, né? Beleza. Isso não é um trabalho aí, lembra que são 2 exercícios por módulo mais um trabalho. Isso ainda é exercício, não é o trabalho ainda, certo? O trabalho vai dar um pouco mais de trabalho. O botão não precisa, não, no botão não precisa direcionar para nada. Tanto é o mesmo caso dele aqui. Ó. Ele manda para um example.com aqui. Mas é um formulário morto, né? Ok? Mas é importante que você tenha um formuláriozinho ali com o mínimo de formatação possível nele, com alguns recursos CSS, que você põe em prática isso daqui, né? Posso pôr uma mensagem no clique do botão? Pode, perfeitamente. Quanto mais coisas você for capaz de colocar no tempo hábil, melhor também. É bom que você treine aí suas capacidades. Mas tem mais perguntas aí? O Vitor está digitando. Se tiver como deixar para depois da terça que vem, eu agradeço. Tenho 2 trabalhos para terça que vem. Não, vai ter um pouquinho mais de tempo porque, né, assim, são 3 recursos aqui com acesso aos exemplos que vocês têm lá. Eu esperava, eu acho que eu não teve isso, que vocês tivessem trabalhado. Acho que a maioria de vocês não trabalhou com os exemplos que eu deixei lá no aula. Né? No aula dá para você ver quem acessou os exemplos, né? Então aqui a gente vai, sim, obrigatoriamente ter um contato com isso daqui agora. É bastante complicado todo mundo mandar uma tarefa todo dia. Eu entendo, eu sei como é que é, pode chorar aí, mas a gente vai, enfim, conciliando aí. Vocês vão me mantendo informados aí sobre a situação de vocês, mas deve ter aí, o que? Hoje é quarta, dia 24, né? Acho que talvez até a sexta da semana que vem, ok? Sexta da semana que vem a gente deixa como prazo final para esse exercício. E aí, é claro, em algum momento, talvez alguma coisa da gente vai gerar uma intersecção, né? Em algum momento eu vou passar um novo exercício que vai estar em validade enquanto um outro estiver aberto. Então, depois vocês se virem aí com a agenda de vocês. Então eu vou preparar um enunciado mais bem elaborado, vou colocar o print disso aqui lá dentro, mas no geral foi o que eu falei para vocês aí, daqui a pouco isso aqui vai estar no Ava também, bem como os exemplos. No mais, eu fico à disposição de vocês, caso vocês já queiram começar com isso daí, ou assim, daqui até as 5h30 obrigatoriamente. Fora isso, eu estou à disposição sob demanda, né, dentro do horário comercial, na medida do possível que eu puder responder. Se ninguém tiver nada mais a acrescentar, eu encerro aqui a aula, agradeço a presença de todo mundo, desejo a todos uma boa tarde e até semana que vem.